Terceiro domingo da Quaresma, 23 de março de 2025. Sete vezes eram os catecúmenos submetidos outrora a exame sobre os conhecimentos que tinham da doutrina e sobre a sua conduta moral. Com o dia de hoje, começava a primeira semana destes escrutínios, feitos ordinariamente às quartas-feiras e aos sábados. Na mesma ocasião eram-lhes feitas salutares admoestações, rezando-se sobre eles os exorcismos para expulsar o demônio. Hoje, os catecúmenos são apresentados a São Lourenço, seu padroeiro. Com eles, também nós nos preparamos para receber uma vida nova. Não esqueçamos que, devendo andar como filhos da luz, ao que nos exorta a epístola, temos que lutar contra o espírito das trevas. E só com Jesus Cristo venceremos, pois Ele é a luz do mundo, que ilumina a todos os homens. Só Ele podia vencer o espírito das trevas. Nos cânticos e na oração, elevamos a nossa alma ao Pai das Luzes, que estenderá a destra de Sua Majestade para nos defender. Reunidos na igreja em que assistimos ao santo sacrifício, temos diante de nós o exemplo do santo mártir Lourenço, que, como poucos, soube dominar o espírito das trevas. Por sua intercessão seremos purificados de nossos delitos para a celebração do santo mistério na terra e para a participação em uma gloriosa ressurreição. Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse velet delaque opedes meus, respice in me, et miserere mei, quoniam unicus, et pauper sum ego. Ade Domine levavi anima meam, Deus meus in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse velet delaque opedes meus, respice in me, et miserere mei, quoniam
fumego. Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, atendei às súplicas dos humildes, e em nossa defesa, estendei a destra de vossa majestade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor, como Cristo nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade, porém, e toda impureza ou avareza nem sequer entre vós se nomeie como a santos convém, nem palavras torpes nem loucas, nem leviandades que não têm cabimento. Rendei antes ações de graças, porque ficais sabendo e entendendo bem que nenhum homem impuro, imoral ou avaro, o que é sujeição a ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras inúteis, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não sejais, portanto, seus companheiros. Outrora, no paganismo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Graças a Deus.
a te davi. O Senhor seja convosco, e com vosso espírito. Sequência do Santo Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se.
Alguns deles, porém, disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Belzebu que expulso os demônios. Ora, se é por Belzebu que expulso os demônios, vossos filhos por quem os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulso os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda, armado, a entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não o encontrando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, e a encontra varrida e ornada, vai, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que sugaste. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Louvor a vós, ó Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estava Jesus expulsando o demônio e ele era mudo. Depois de ter expulsado o demônio, falou mudo e se admiraram as gentes. Caros católicos, temos insistido durante a Quaresma que ela se trata de um tempo de conversão, de misericórdia, de busca da santidade. A verdadeira conversão nossa, a busca da santidade e a misericórdia divina se encontram de modo perfeito e pleno em um só ato: o sacramento da confissão e a confissão perfeita. Como sabemos, a confissão é o sacramento da nova lei, no qual, pela absolvição dada pelo sacerdote, se confere ao pecador penitente a remissão dos pecados cometidos depois do batismo. Como cada um dos 7 sacramentos, também o sacramento da penitência foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. A confissão foi instituída por Cristo no dia mesmo de sua ressurreição, ao dizer aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. No sacramento da confissão, nós podemos ver a delicadeza da bondade e misericórdia divinas. Que meio sublime Deus nos deu para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa alma das quedas após o batismo. A confissão é a nossa segunda tábua de salvação, nos diz o Concílio de Trento. Nosso Senhor quis instituir o sacramento da penitência ou confissão para nos dar certeza, na medida em que é possível, do perdão dos pecados confessados ao Padre e absolvidos por Ele. Ele instituiu a confissão para que não tivéssemos angústias ou incertezas em campo tão importante. Nesse sacramento, nosso Senhor nos diz, como Ele disse ao paralítico:
tem confiança, filho, teus pecados estão perdoados. Nosso Senhor quis também que os pecados fossem perdoados por meio da confissão feita ao sacerdote, porque a sabedoria divina cura utilizando remédios contrários à doença. Todos os nossos pecados provêm, em certo grau, do orgulho, e a confissão é o contrário do orgulho, pois é certa humilhação para o pecador. Pecamos ao praticar a nossa própria vontade em detrimento da vontade divina. Na confissão, precisaremos exercer um grande desapego de nós mesmos. A confissão diante do sacerdote foi o meio instituído pela sabedoria e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para nos tirar do pecado. A confissão, como nos diz o Padre Inspirago, no seu famoso Catecismo Católico Popular, que recomendo, então ele diz que a confissão dá ao indivíduo muitas vantagens, além do essencial e mais importante, que é o perdão dos pecados. A confissão dá o conhecimento de si mesmo, ao nos confrontarmos com os mandamentos divinos. Ela dá a delicadeza da consciência, que vai se formando com os bons exames de consciência e os bons conselhos recebidos. Ela dá a firmeza de caráter, pois o sacramento nos dá graça, ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade para a prática do bem. A confissão dá a perfeição moral, pois a confissão exige, como dissemos, humildade. E a humildade é a base de toda virtude. A confissão traz também vantagens para a sociedade civil. Com ela, as inimizades acabam. Os bens, de alguma forma prejudicados pelo pecador, são restituídos. Muitos crimes são evitados, muitos vícios combatidos. Todavia, para os católicos, para obtermos o perdão dos nossos pecados e todos os outros benefícios que advêm da confissão, precisamos nos confessar bem. Para nos confessar bem, precisamos, antes de tudo, fazer um bom exame de consciência. Depois, precisamos nos arrepender dos pecados cometidos e ter o propósito de nos emendarmos. Em seguida, é preciso confessar os pecados, isto é, manifestá-los diante do sacerdote com sinceridade. Finalmente, é preciso aceitar a penitência imposta, receber a absolvição e cumprir a penitência. O exame de consciência é a consideração ou investigação séria e diligente dos pecados cometidos desde a última confissão válida. O exame de consciência é muito importante para nos formar bem a consciência, justamente, para nos dar o conhecimento de nós mesmos diante de Deus e para assegurar a integridade da confissão. O exame de consciência deve ser feito antes da confissão e não durante a confissão, o que certamente levaria ao esquecimento de algum pecado e tomaria mais tempo do que o realmente necessário. Convém começar esse diligente exame de consciência pela invocação do Espírito Santo, para que ele nos mostre os nossos pecados e nos dê o arrependimento. Se durante o exame de consciência surgem pecados mortais, é preciso considerar também o número de vezes que foi cometido. Feito o exame de consciência, é preciso se arrepender dos pecados cometidos. É o que chamamos de contrição. A contrição é a dor, detestação dos pecados cometidos enquanto são ofensa a Deus. Para que haja contrição, é preciso primeiro que reconheçamos que fizemos do mal um pecado. Reconhecendo o mal que fizemos, devemos ter uma dor espiritual por ter cometido esse mal. Esta dor espiritual é uma dor da vontade, que não afeta necessariamente a sensibilidade. Pode ocorrer e ocorre que um pecador esteja pesaroso de ter pecado sem que sinta sensivelmente dor alguma. Para ter essa dor, basta querer sinceramente e pedir a Deus que ela surgirá.
tendo reconhecido o pecado cometido, tendo dor por tê-lo cometido, precisaremos, em segundo lugar, detestar esse pecado. A detestação surgirá quase naturalmente da dor, pois ao reconhecermos o mal que é o pecado, detestaremos esse mal que ofende a Deus e nos separa dele. A detestação acende em nossas almas o desejo de destruir o pecado. A detestação supõe abominação ao pecado cometido. Devemos notar que essa dor da alma e essa detestação devem provir do fato de que o pecado é uma ofensa a Deus. No arrependimento, é preciso que esteja necessariamente presente esse elemento de arrependimento, porque o pecado é ofensa a Deus. A pessoa que se arrependesse unicamente por medo do inferno ou por amor à vida eterna, mas sem relação com a ofensa feita a Deus, não teria contrição suficiente para ser perdoado. Assim, por mais que o motivo principal seja o temor da condenação, é preciso que esteja presente, ao menos em parte, a rejeição da ofensa a Deus. O verdadeiro arrependimento supõe que consideramos o pecado como o maior de todos os males possíveis e supõe que estejamos dispostos a perder tudo, inclusive a vida, para não voltar a cometê-lo. E que o pecado é o maior mal, é claro, pois vai diretamente contra Deus e contra a nossa felicidade eterna. A contrição deve ser também universal, isto é, ela deve englobar todos os pecados mortais. Se eu me arrependo de 10 pecados mortais, mas não me arrependo de um, meu arrependimento não é verdadeiro. Porque se eu me arrependesse dos 9 pelos bons motivos, que é uma ofensa a Deus e pela perda da vida eterna, eu me arrependeria necessariamente de todos. Assim, deixar de se arrepender de um pecado mortal significa que não se está arrependido verdadeiramente de nenhum. Depois do arrependimento, dessa dor da alma e da detestação do pecado, vem o propósito de emenda. O propósito de emenda nada mais é do que a vontade deliberada e séria de não mais voltar a pecar. Esse propósito deve ser firme, isto é, devemos estar decididos a não mais pecar, ainda que tenhamos que perder todos os bens e suportar todo tipo de sofrimento, mesmo a morte. Esse propósito de emenda deve ser também universal, estendendo-se a todos os pecados mortais, que deverão então ser evitados no futuro, sem exclusão de nenhum. Não é preciso rechaçá-los todos individualmente, nem é prudente. Basta rechaçá-los em conjunto. Esse propósito de emenda significa também que o penitente quer, com vontade séria, empregar os meios necessários para evitar os pecados futuros, fugir das ocasiões de pecado, perdoar as injúrias, rejeitar o ódio, restituir o bem alheio, frequentar os sacramentos, rezar, etc. Quem quer evitar o pecado deve empregar os meios para isso, sob pena de contradição. Tendo feito o exame de consciência, tendo dor espiritual pelos pecados, detestando-os, tendo o propósito de não mais cometê-los, o penitente pode aproximar-se da confissão. A confissão é a acusação voluntária dos pecados cometidos depois do batismo, confissão feita ao sacerdote legítimo, a fim de obter o perdão dos pecados. A confissão dos pecados para os católicos deve ser íntegra. Isso significa que o penitente deve, obrigatoriamente, confessar todos os pecados mortais cometidos desde a sua última confissão válida. Não pode omitir nenhum pecado mortal sequer. Se ele confessa 10 pecados mortais, mas omite um, nenhum pecado é perdoado.
Se ele tem um só pecado mortal e 5 veniais, mas confessa só os veniais, não há perdão de nenhum pecado, por exemplo. A confissão deve ser íntegra, então, quanto aos pecados mortais. Aquele que omitisse voluntariamente um pecado mortal, além de não ter nenhum pecado perdoado, cometeria um pecado grave de sacrilégio por tornar inválida a confissão. Se por acaso, porém, alguém esquecer um pecado mortal, ele será perdoado, mas será preciso acusá-lo na próxima confissão. Além de confessar todos os pecados mortais, é preciso dizer também a espécie deles, e o número e as circunstâncias que podem mudar alguma coisa relevante. Assim, não bastaria dizer pequei gravemente contra o primeiro mandamento, mas é preciso dizer qual foi o pecado. Por exemplo, a negação de uma verdade de fé, ou então assistência a um culto não católico, etc. É preciso dizer então a espécie, especificamente qual é esse pecado mortal. Não basta o gênero, primeiro mandamento, segundo, não, é preciso a espécie. É preciso também dizer o número. Fiz isso 1, 2, 3 e assim por diante. Se não se sabe ao certo o número de pecados mortais cometidos, é preciso tentar estabelecer de forma aproximada, ao menos a frequência. Por exemplo, cometi esse pecado em torno de uma vez por mês, durante aproximadamente 5 anos, e assim por diante. É preciso também dizer a circunstância que pode realmente influenciar no tipo de pecado ou na gravidade do pecado. Por exemplo, roubei um objeto de grande valor de uma igreja. O de uma igreja é importante, porque além de roubo, teremos o pecado de sacrilégio. Então é importante, muitas vezes, também que a pessoa diga seu estado de vida: solteiro, casado, religioso, sacerdote, assim por diante. O estado de vida também tem influência em alguns pecados. E como sabemos, não existe obrigação de confessar os pecados veniais, embora seja bom fazê-lo por humildade, sobretudo para receber as graças a fim de evitá-los no futuro. O pecado venial, embora não nos separe de Deus, é o segundo maior mal que existe, atrás apenas do pecado mortal. A confissão precisa ser íntegra, porque o sacerdote atua na confissão como juiz, como médico e como mestre. Como juiz, é preciso que ele conheça inteiramente a causa para poder julgá-la corretamente e poder dar uma sentença justa. Como médico, o sacerdote precisa conhecer as doenças graves do penitente para poder prescrever os remédios adequados. Como mestre, o sacerdote precisa conhecer a consciência do penitente para poder corrigir. Além disso, além de juiz, médico, mestre, o sacerdote é também pai na confissão. Ele recebe o penitente com benignidade, a exemplo de Cristo, e o sacerdote está pronto para ajudá-lo ao máximo. Portanto, de fato, a confissão é um tribunal. Nós não devemos temer por causa disso. É o melhor dos tribunais. Basta confessar com arrependimento para receber o perdão. E além de juiz, o padre é médico, mestre e pai. Essa confissão deve ser humilde, com a pessoa realmente se reconhecendo pecadora e sem buscar desculpas para os seus pecados. A confissão deve ser clara, com a pessoa dizendo de modo transparente a sua falta, para que o confessor possa conhecer com exatidão o verdadeiro pecado cometido. Uma linguagem precisa e obscura, com o fim de que o confessor não se dê conta do que está sendo confessado, é profanar o sacramento. A confissão deve ser também discreta, isto é,
não se deve revelar os pecados alheios. E com relação ao sexto mandamento, a clareza e a integridade são necessárias, mas sem o emprego de termos grosseiros ou expressões desnecessárias. A confissão deve ser também secreta, ou seja, ela deve ser feita unicamente ao confessor, a fim de evitar todo escândalo. Feita a confissão, o sacerdote dá os conselhos, prescreve os remédios e impõe a penitência proporcional aos pecados. O penitente deve então aceitar a penitência, a não ser que esteja impossibilitado de cumpri-la, caso em que o confessor dá uma outra penitência. O penitente deve buscar cumprir a penitência imposta o quanto antes, a fim de não esquecê-la. A verdadeira e sincera aceitação da penitência é indispensável para a validade da confissão. Se depois, apesar de ter aceito a penitência sinceramente, não a cumpre, a confissão foi válida, mas se comete um pecado pela omissão voluntária da penitência. A penitência sacramental, caros católicos, é importantíssima, pois tem eficácia particular para satisfazer pela pena temporal dos pecados. Muito mais do que as mortificações e penitências pessoais, é eficaz a penitência imposta na confissão sacramental. Destaque-se que a pessoa já está em estado de graça após receber a absolvição, mesmo se ainda não cumpriu a penitência. Assim, se ela confessou antes da missa, pode comungar, ainda que não tenha feito a penitência imposta. Imposta a penitência pelo confessor e tendo sido aceita pelo penitente, o sacerdote dá a absolvição. Uma confissão relativa a pecados mortais que foi mal feita, por falta de arrependimento, por falta de propósito de emenda, ou por omissão voluntária de um pecado, é uma confissão inválida. São sacrílegas todas as comunhões subsequentes, todas as confissões subsequentes. O único meio de remediar essa situação é fazer uma confissão que envolva todos os pecados dessa primeira confissão ruim e todos os pecados subsequentes, incluindo as comunhões e as confissões sacrílegas. Vemos hoje no Evangelho, caros católicos, nosso Senhor expulsar o demônio mudo. Infelizmente, o demônio mudo age muitas vezes na confissão. Ele age ao nos afastar dela, incutindo em nós uma falsa vergonha, ou nos fazendo omitir voluntariamente um pecado mortal. É preciso afastar esse demônio mudo e recorrer a tão belo sacramento. Uma certa vergonha, uma certa humilhação existem na confissão e são um bem, porque são já uma pena, uma satisfação pelo pecado. Essa vergonha, essa humilhação devem nos levar justamente à confissão e não nos afastar dela. O sacerdote, caros católicos, é obrigado ao segredo de confissão, sob a pena das mais duras sanções canônicas. O padre que revela diretamente o segredo de confissão incorre em excomunhão, somente a Santa Sé pode tirar. O que o padre conhece no confessionário, ele conhece, em certo sentido, por ciência divina, que ele não pode comunicar a ninguém. O sacerdote deve morrer para guardar os segredos de confissão, e muitos, de fato, morreram por causa disso. Depois que o mudo falou, vemos no Evangelho que as pessoas se admiraram. Do mesmo modo, depois que um penitente faz uma boa confissão, o sacerdote se admira junto com a corte celeste e se alegra pela conversão de uma alma. Portanto, caros católicos, aproveitemos esse tempo da Quaresma para recorrermos à misericórdia divina que tão sabiamente instituiu o sacramento da confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Justitiae Domini recte letificantes corda et dulciora super me favor. Namet servus tuus custodie. O Senhor seja convosco, e com o vosso espírito. Para o alto os corações. Já os temos para o Senhor. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, razoável e salutar, que sempre e em todo o lugar vos demos graças, ó Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, que pelo jejum corporal reprimis os vícios, elevais a inteligência, concedeis a virtude e o prêmio dela, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele louvam os anjos a vossa majestade. As dominações a adoram, tremem as potestades. Os céus, as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins a celebram com recíproca alegria. As suas vozes, nós vos rogamos mandeis que se unam às nossas, quando em humilde confissão vos dizemos: Paser invenit sibi domum, et turnidum, ubi reponat pulosum.
virtutum, rex meus, et Deus meus, beati qui habitant in domo tua, in saeculum saeculi, laudabunte. Nós vos pedimos, Senhor, que assim como nos fazeis participar de tão grande mistério, benignamente nos livreis de todos os pecados e perigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ajude a divulgar o canal. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.